Diga, Deus é meu socorro. Novamente, Deus é meu socorro, fortaleza e refúgio, bem presente na angústia. Esse é o tema da nossa ministração, dessa série que Deus tem colocado na vida do nosso apóstolo, para o mês de maio. E eu sempre digo que Deus, o Espírito Santo tem conduzido o nosso apóstolo de uma forma tão extraordinária e tão tremenda, para nos fazer galgar as etapas, os caminhos, para que a nossa vida realmente seja transformada. A primeira série que nós passamos, que nós vivenciamos, fez coisas extraordinárias em nós. Temos testemunhos maravilhosos a respeito de uma vida abençoada. Mas nós sabemos que muitos ainda estão passando guerras, muitos ainda estão passando tempos difíceis, diga tempos difíceis. E alguns até podem estar questionando, por que as coisas acontecem para os outros e não acontecem comigo? Ele tem visto os testemunhos e não tem desfrutado daquilo que Deus tem feito em nosso meio. Então essa série é justamente para ajustar você, amém? Ajustar aqueles que estão passando por tribulações, por dificuldades, por tempos de aflições, tempos difíceis, porque se nós entendermos o processo de Deus, e se nós entendermos como nós devemos passar por este tempo, o dia da vitória certamente chegará. Certamente. Nós não precisamos duvidar da fidelidade de Deus e da vontade de Deus de nos abençoar, do desejo que Deus tem de fazer cessar este tempo de guerra na sua vida, fazer cessar este dia da aflição, o dia mau, e fazer raiar sobre você um tempo de bonança, de alegria e de vitória. E é por isso que essa série foi estabelecida neste tempo, porque está chegando o dia da sua vitória, amém? Diga, o dia da minha vitória está chegando. E essa série começou com a base no Salmo 46, o Salmo 46 é um salmo realmente espetacular, extraordinário, e a base de tudo é confiar, diga confiar, na fidelidade, na grandeza e no poder de Deus. E a primeira ministração justamente trouxe isso. Ele diz que Deus é, diga Deus é. Deus é. E quando você diz que Deus é, você expressa a sua confiança nos atributos de Deus. Você expressa o seu conhecimento e, acima de tudo, a sua confiança, a sua determinação de que você sabe quem é seu Pai, você sabe quem é o seu Deus, você sabe quem é que está cuidando de você e que Ele não falhará jamais. Jamais Deus vai te abandonar. E é por isso que nós ouvimos a respeito dos nomes de Deus, dos atributos de Deus. El Shaddai, diga El Shaddai. Ele é todo poderoso. Jeová Jiré, o Deus da provisão, diga Jeová Jiré, Deus da provisão. Jeová Rafá, é Ele que sara. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, é o meu baluarte, é o meu estandarte, é a minha confiança, é a minha identidade. Quando você diz o Senhor é a minha bandeira, você está reafirmando a sua identidade, o seu pertencimento às fileiras, ao exército de Deus. Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Nós vimos que para você viver essa identidade de quem Deus é, você precisa entrar em comunhão com Ele, você precisa se despertar e se incentivar para ter uma vida de oração, diga oração. Então o reconhecimento, a gratidão, o reconhecimento
de quem é Deus na sua vida, é uma chave que vai mudar realmente esse momento, essa história que você tem vivido, essas dificuldades que você tem passado, e algumas até recorrentes. Parece que são tribulações na sua vida que parece que não tem fim. Vem um refrigério, vem um soprinho, um vento de descanso, e novamente depois aquela tribulação reaparece. Mas essa série é para cessar isso em sua vida, amém? Vão cessar as tribulações na sua vida, essas tribulações recorrentes vão desaparecer em nome de Jesus. É um basta para a sua vida. Diga, é um basta, porque Deus não deseja que você viva essa vida de tribulação, essa vida de angústia. Deus não deseja isso para você. O que Deus deseja para você é paz. Diga, paz. Eu costumo diferenciar louvor de adoração, e eu digo sempre que adoração é dizer o que Deus é. Quando você se apresenta diante de Deus e começa a, mesmo cantando ou falando, se expressando de alguma forma, com cânticos ou expressões de palavras, quando você diz o que Ele é, você está adorando. E quando você diz o que Ele fez, você está louvando. E é justamente esse o sentido do Salmo 46. É primeiro você entender quem Deus é. Quem Deus é, independente do que Ele já fez, do que Ele vai fazer, do que Ele pode fazer, mas entender o que Ele é. Ele é socorro, Ele é refúgio, Ele é fortaleza, amém? Entender o que Ele é, e depois, claro, louvar também, louvar pelo que Ele tem feito na sua vida. Diga, louvor é adorar a Deus pelo que Ele tem feito. Adoração, diga, adoração é adorar a Deus pelo que Ele é. A segunda ministração, nós tomamos como base o Salmo 107, versículo 1, que fala, rendei graças ao Senhor. E quando fala rendei graças, tributai ao Senhor, quando diz de apresentar-se a Deus com graças, é gratidão. Render graças é apresentar a sua gratidão, isso que é ação de graças. É expressar a sua gratidão. Render graças é expressar a sua gratidão. E a gratidão também é uma chave de acesso. É uma chave de acesso àquilo que Deus tem para a sua vida. Diga, gratidão é uma chave de acesso. E a terceira ministração agora, que nós tomamos nessa série, fala sobre o sentimento nos tempos difíceis. Gratidão sempre. Gratidão independente do dia bom, independente se o dia é mau, independente se eu estou bem, independente se as coisas vão mal. Gratidão sempre. Diga, gratidão sempre. Vamos abrir lá em Jó, capítulo 5, versículo 2, que é o texto base dessa ministração. E é interessante que esse texto, ele trata justamente disso. Um dos amigos de Jó, que estavam ali compartilhando com a sua dor, com a sua tristeza, com a sua tribulação, ele faz uma afirmação, e uma afirmação absolutamente correta. Qual é o seu sentimento, qual é a sua expressão na hora da tribulação? Como você se expressa diante das horas difíceis, nos momentos difíceis? Porque é justamente da forma como você se expressa, é justamente a expressão do seu coração no momento difícil que vai determinar a sua vitória. Olha lá, Jó capítulo 5, versículo 2, coloque na tela, por favor. Porque a ira destrói o louco, e o zelo, mas ponha uma outra tradução, e o zelo mata o tolo. Tem uma outra tradução, né?
que fala do ressentimento. A dor também, a dor destrói o louco, a inveja mata o tolo. Mas o texto, a versão que o nosso apóstolo usou, que é o que eu uso também, diz assim: o ressentimento destrói o louco, e a inveja mata o tolo. Ou seja, é o seu sentimento. O que ele está fazendo ali? Conversando com Jó. Algumas pessoas criticam, falam: não devia utilizar as palavras de Elifaz, dos amigos de Jó, porque lá no final do livro, Deus falou que Jó, os amigos dele falaram... Não, as coisas que Elifaz falou, e os outros amigos falaram, não estão erradas. Se você prestar atenção, todos os conselhos que eles deram para Jó estão corretíssimos, estão perfeitos, não tem nada de errado, nada de antibíblico, nada de equivocado no conteúdo da expressão dos amigos de Jó. O problema é o juízo que eles faziam, o julgamento que eles faziam de Jó e do que Deus estava fazendo com Jó. É por isso que no final do livro, Deus diz assim: não falaram o que era correto de mim, mas como que eles estavam dizendo, como Deus estava agindo com Jó, que Deus estava punindo Jó, que Deus estava castigando a Jó, que Deus está... E na verdade não era nada daquilo. Então, o conteúdo das palavras está corretíssimo, e nós temos que usar todos os conteúdos daquelas palavras, são conselhos sábios. O problema é que eles estavam num momento inadequado, para a pessoa errada, mas o conteúdo está perfeito, qualquer pessoa pode usar esse conteúdo, amém? Fica bem esclarecido isso aqui, para ninguém depois pensar que esses conteúdos dos amigos de Jó não podem ser usados como ministração. Sim, devem, porque estão perfeitos, são perfeitos no seu conteúdo. Isso a gente entende até, daí a gente tira, que para falar, você tem que saber o que falar, o que é certo, diga o que é certo, diga para a pessoa certa, diga na hora certa, diga do modo certo, e diga na quantidade certa. Aí você está falando corretamente. Você tem que falar o conteúdo correto. Eles estavam falando o conteúdo correto. Você tem que falar para a pessoa certa. Não adianta nada você reclamar, você criar dificuldade, você arrumar problema, confusão, com quem não é a pessoa que tem que ouvir. A pessoa simplesmente fala: bom, para que você me diz tudo isso? Você tem que falar para a pessoa certa. Também não adianta você falar da forma errada. Você vai dizer a coisa certa para a pessoa certa, mas na forma errada. Às vezes você vai falar com a sua esposa, vai falar com o seu marido, com grosseria, com uma atitude de revanchismo, ou de humilhação, já errou. Às vezes é a pessoa certa, é o conteúdo correto, mas a forma errada. É interessante também que tem que ser na hora correta. É a pessoa certa, o conteúdo correto, a forma correta, mas a hora tem que ser adequada. Mesmo falando com carinho, mesmo falando com atenção, mesmo falando com amor, mas numa hora completamente inadequada. Então já está errado. Então é a forma correta, o conteúdo correto, na hora certa, para a pessoa certa, e quantas vezes também, porque às vezes a pessoa fala uma vez, não é suficiente, fala 2, fala 3, fala 10, às vezes fala 1000, mas só que fica perturbando demais, então fala demais também, então também não é certo. Diga, a forma correta, o conteúdo correto, a pessoa correta, a forma correta e a quantidade correta. Amém? Eu espero que todos nós estejamos vivendo assim nas coisas que nós falamos. Então, o erro dos amigos de Jó foi ter falado as coisas para a pessoa errada, na hora errada, mas o conteúdo está correto. E justamente isso que ele está dizendo. Qual é a expressão do seu coração na hora da dificuldade? Qual é a expressão do seu coração na hora da dor? Como você expressa os seus sentimentos? Que sentimentos você alimenta? Você extravasa no momento da dor?
O ressentimento destrói o louco, e a inveja mata o tolo. Elifaz estava diante de um homem que estava sofrendo, estava diante de um homem em sofrimento. E o que ele esperava do homem em sofrimento? Normalmente as pessoas reclamam, e Jó estava reclamando. Mas Jó estava reclamando, como eu disse, porque a situação dele era especial. Mas como é que você e eu, que não somos Jó, que não há um projeto extraordinário de Satanás para provar a nossa fidelidade diante de Deus, como é que eu e você nos expressamos num momento difícil? Eu costumo dizer que nos tempos difíceis, eles são, novamente, classificações. Eu gosto de classificar as coisas. Os momentos difíceis eu classifico em 4 tipos. Primeiro, tentações. As tentações são situações na nossa vida que não são provocadas por Deus. Não. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Mas quando somos tentados, nós somos engodados, nós somos enganados, nós somos envolvidos pelas nossas próprias concupiscências. Então toda tentação, quando vem sobre nós, vem sobre algo que nós temos fraqueza. E nós precisamos vencer a fraqueza. E Deus permite a tentação. A Bíblia diz que Deus permite, não é Ele que gera, mas é Ele que permite. E Ele diz que não permite além do que você possa suportar. E quando Ele permite, Ele também te dá o escape. Para quê? Para que eu e você entendamos aonde ainda estamos vulneráveis. E nós temos condições de vencer a tentação. Então a tentação é um momento difícil da vida, em que você está sendo levado, arrastado a fazer algo errado, contra a palavra de Deus. E você vence a tentação como? Resistindo ao diabo, dizendo não a Satanás, dizendo não às propostas, se mantendo firme nos princípios de Deus. E você vai vencer a tentação. A segunda espécie de tempo difícil são as colheitas. E hoje o pastor Clodoilson pela manhã falou muito bem de colheitas, e o que são colheitas? São resultados das nossas escolhas. Como eu faço para vencer a tentação? Simplesmente dizendo não para o diabo e fazendo o que é correto. E como eu faço para vencer uma colheita que eu estou colhendo de algo que eu plantei lá atrás? Simplesmente plantando coisas novas, mudando a semente. Aquilo que você plantou, aquilo você vai colher. A semente ruim que você lançou, ela vai germinar, vai produzir, você vai ter que colher. A semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Mas você pode parar de colher coisas ruins, quando? Quando eu parar de semear coisas ruins e começar a semear coisas boas. Amém? Então você muda a semente. Se você está colhendo o que você não gosta, mude a semente. Diga para o seu irmão ao seu lado: se você está colhendo algo que não gosta, mude a semente. Essa é o resultado para você ter um tempo diferente. Mas existem outros tempos ruins, tempos difíceis na nossa vida, que são provações, e as provações, elas são enviadas por Deus. É diferente da tentação e é diferente da colheita. As provações são para direcionar você, para dar um novo destino, para experimentar você, para treinar, para forjar você. Então Deus permite a provação. A provação vem para te construir, para te consolidar, para te edificar, para te fortalecer. Jamais Deus vai permitir em você uma provação que você não possa suportar. E quando Ele te traz uma provação, é porque Ele confia que você vai vencer, porque Ele diz: bem-aventurado é o varão que, quando for provado, receberá a coroa da vida. Provado, vai receber a coroa. Quando Deus te traz uma provação, meu irmão, é porque Ele já tem uma coroa preparada para você. Amém? Ele crê que você vai vencer, Ele acredita em você. Amém? Mas existe um quarto tipo de tempo difícil, que não depende, muitas vezes, de uma fraqueza nossa, como a tentação, não depende de um aprimoramento nosso, como é o caso da provação,
não depende de um resultado daquilo que nós semeamos, como é o caso da colheita, que são as tribulações. Às vezes a gente não consegue entender, sempre há um propósito nas tribulações, sempre há um propósito de Deus, mas o propósito às vezes é ininteligível, a gente não consegue entender qual é o propósito que Deus tem naquela tribulação, e às vezes não tem raiz em nada que tomamos decisão, não tem raiz em nada que tenha sido semeado no nosso passado, ou não tem raiz na nossa estrutura que precisa ser melhorada ou transformada, e realmente Deus permite situações na nossa vida, permite situações que nós não demos causa, que nós não demos origem. E como eu faço, pastor, para vencer as tribulações? E esta série está justamente trazendo isso para você. O que eu faço diante de um momento que eu não dei causa, diante de uma situação que aconteceu na minha vida, inexplicavelmente, inesperadamente, e eu não consigo entender o propósito de Deus nisso tudo? Simplesmente adore. Amém? Adore a Deus. Não tem nada que você faça, não tem nada que você possa planejar, arquitetar e se esforçar para tentar sair de uma tribulação, de algo que realmente o propósito é maior do que você possa entender. Você simplesmente tem que adorar. E é isso que o Salmo 46 traz, um cântico de adoração, dizendo quem Deus é na sua vida, o que Ele faz por você. Ele não te esquece, Ele não te abandona, Ele não vai deixar você sucumbir diante dessa situação, Ele não vai deixar essa tribulação destruir você, Ele não vai deixar, Ele te ama, Ele te protege, Ele te cuida, Ele te guarda. Você vai vencer isso em nome de Jesus. Dê um aplauso a Ele. Aleluia, obrigado Jesus. E é por isso que esse salmo é tão maravilhoso. Esse salmo foi considerado o salmo de Lutero, porque ele amava esse salmo, e com base nesse salmo, ele fez um dos cânticos mais representativos da Reforma, e até hoje cantamos esse cântico de Lutero, que é intitulado Castelo Forte. Castelo Forte foi feito com base nesse salmo, e representa todo o movimento da Reforma. Quando Lutero fez Castelo Forte, ele ainda era um padre, mas ele já estava determinado no seu movimento, e aí este cântico trouxe todo o embasamento da adoração verdadeira, baseado no quê? No Salmo 46, o Salmo 46, alguns dizem que foi feito por Davi, mas a grande maioria dos teólogos afirma que esse salmo foi feito muito antes de Davi. Ele foi feito pelos filhos de Coré ao tempo do rei Ezequias. E quando foi feito o Salmo 46, segundo esses teólogos, quando Ezequias estava diante de Senaqueribe, e ele estava impotente, Senaqueribe já havia passado com o exército da Síria, varrendo a terra, destruindo tudo que passava pela frente. Samaria já tinha sido destruída, Israel já tinha sido destruído, só faltava Jerusalém. Cercaram a Jerusalém durante meses. Jerusalém passava fome, não tinha água, era uma situação complicada, e ali eles estavam a ponto de sucumbir. E ele procura o profeta Isaías traz uma palavra para Ezequias, traz uma palavra para Ezequias, e diz: parai, estai quietos, e vede o livramento do Senhor. Amanhã cedo, descei, ide ao encontro deles, e vereis o grande livramento que Deus há de fazer. Para Ezequias, só Deus poderia fazer aquilo, não havia outra alternativa. Então, segundo os teólogos, este salmo é o mesmo cântico que Ezequias colocou nos lábios dos sacerdotes que iam à frente do exército.
Ele colocou as pessoas cantando à frente do exército. O exército ia atrás, a primeira fileira era de cânticos, era de adoradores. Aquela era uma batalha que seria vencida na adoração, na expressão de gratidão e de confiança em Deus diante da batalha, diante da circunstância, da adversidade. E ali eles foram cantando, Deus é o meu refúgio, é o meu socorro, é a minha fortaleza. Pelo que não temerei, ainda, coloca o Salmo 46 aí para mim, por favor. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Vamos continuar. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará desde o raiar da alva. Eles saíram bem cedinho, de madrugada, bramam as nações, reinos se abalam. Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. E o 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que fizeram com que eles tivessem vitória sobre os seus inimigos. Mas como nós devemos viver então no tempo da tribulação? Adorando, vivendo uma adoração perfeita diante de Deus, vivendo uma adoração perfeita, não importa as circunstâncias. Jó capítulo 1, versículo 22, Jó perdeu tudo, perdeu os bens, perdeu os filhos. Diz que ele não perdeu a mulher porque Satanás ainda usava a mulher, né? Misericórdia, não é isso não, viu gente? Estou brincando. Mas perdeu os bens, perdeu os filhos, perdeu a companhia da esposa, e depois perdeu a sua saúde. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Sabe o que tem acontecido na vida de muitos de nós? Nós temos culpado a Deus, nós temos nos magoado com Deus, nós temos nos ressentido com Deus, nós temos atribuído a Deus as nossas tribulações, ou a falta da intervenção divina. Eu acho engraçado, interessante, o pastor Clodoilson, quando trata algumas pessoas, eu acompanhei alguns tratamentos dele, né, alguns atendimentos, é a primeira vez que ele falou isso, eu achei assim tão estranho, tão antiteológico, mas depois eu compreendi. Ele diz assim: você já perdoou Deus? Falou para uma pessoa que estava muito ressentida, muito magoada, vivia uma vida de tristeza, não vencia em coisa nenhuma, em situação nenhuma. E ele perguntou: você já perdoou Deus? E a pessoa ficou atônita. Eu também. Falei: perdoar Deus? Ele falou: porque você culpa a Deus por causa da sua vida. Você está culpando a Deus, e Deus não tem culpa disso. E você tem que liberar isso no seu coração, você tem que acabar com isso no seu coração. E eu entendi que há muitas pessoas que têm mágoas de Deus, que têm ressentimento por algo que aconteceu, que não deveria ter acontecido, que colocou Deus em xeque, que colocou Deus no banco dos réus, e agora está acusando a Deus, está vindo à igreja, está tentando viver o evangelho, mas um evangelho que não funciona. Ontem eu falei numa reunião que nós não estamos aqui para brincar de crente, nós queremos mudança de vida, amém? Mudança de vida.
A vida tem que ser diferente. Se ela não for amanhã melhor do que hoje, se hoje não é melhor do que ontem, se esse ano não for melhor do que o ano passado, tem algo errado. E nós temos que buscar o erro, e não está em Deus, está em nós. E muitas vezes você tem que liberar isso na sua vida, algo que te traumatizou, algo que te marcou, que deixou você triste. Precisa ser liberado isso na sua vida. Você precisa passar, superar essa situação. Jó, ele sofreu tudo e ele a adorou. Não atribuiu Deus falta alguma. Qual é o teu sentimento diante das tribulações? A forma como você sente, o sentimento que você alimenta no momento da tribulação, da hora difícil, vai determinar a sua vitória. Diga, a forma como eu me expresso, o sentimento que eu alimento no tempo da tribulação, é o que vai determinar a minha vitória. Será que você realmente é capaz de adorar a Deus? Adorar a Deus, se entregar em adoração e louvor a Ele, porque Ele é bom e a sua misericórdia, independente das circunstâncias. Será que você pode entrar nessa dimensão? Jó entrou nessa dimensão. Jó entrou nessa dimensão de adorar a Deus, perdendo tudo, perdendo bens, perdendo filhos, tendo uma esposa revoltada, perdendo a sua saúde. Ele não pecou, ele não abriu a sua boca para acusar Deus de falta alguma. Em tempos difíceis é que nós mostramos quem nós somos. Nos tempos difíceis é que nós nos mostramos que alimentos, que sentimentos alimentamos em nosso coração. E Deus levanta profetas em tempos difíceis. E profetas que mostram o que realmente devemos fazer nas horas difíceis. E quero encerrar com esse texto de Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Aliás, Abacuque 3,17. Abacuque foi levantado por Deus num momento difícil em Israel, num momento trágico, e Deus ainda prometeu mais tragédia para Israel, porque ainda era só o começo. E ele disse, ainda que a figueira não floresça. Olha o sentimento de Abacuque, do profeta, diante das circunstâncias. Ainda que figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado. Versículo 18. Todavia, diga, todavia, eu me alegrarei, diga, eu me alegrarei, diga, no Senhor, diga, exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que, como você se expressa no momento da tribulação? É interessante que esse texto de Abacuque, eu posso dividir ele em 4 partes. Figueira e videira falam de expectativas frustradas, porque quando você planta, você quer colher. E quando ele diz que não haja flores na figueira, significa que ela não vai ter fruto. E quando você vai na videira buscar uvas, não tem fruto. São expectativas frustradas. Talvez você esteja vivendo um tempo de expectativas frustradas. Você trabalhou, você lutou, você investiu. Às vezes você investiu dinheiro, às vezes você investiu emoções, às vezes você investiu a sua saúde. E cadê o resultado? Você está vivendo um tempo de expectativas frustradas. A figueira não floresceu e a videira não deu fruto. Você lutou, você batalhou, você fez tudo que estava no seu alcance, fez tudo que estava certo, e todas as suas expectativas foram frustradas. Ainda que a oliveira minta, falhe o produto da oliveira. Aqui não, aqui o fruto veio, mas ele falhou. Ele mentiu. O que é a expressão, o fruto da oliveira, o produto da oliveira mentir?
significa que a azeitona, ela não dá caldo suficiente para produzir o azeite. O fruto veio, o fruto apareceu, mas ele não era na expectativa, no tamanho que você esperava. O resultado foi pífio. Realmente veio um resultado, deu até uma certa alegria, mas foi pífio, foi insignificante, foi irrelevante. Segurou por um tempinho, mas aquilo não deu prosseguimento, porque não veio a substância que você esperava. Talvez você esteja vivendo um tempo assim. Talvez você esteja vivendo um tempo em que as ovelhas foram arrebatadas da malhada. Você estava feliz com o seu rebanho, você estava feliz com o seu trabalho, mas alguns danos começaram a aparecer. Alguns lobos, alguns ursos, alguns leões começaram a arrebatar algumas ovelhas. E aquilo já não é totalidade, já não é o 100%. Você não está mais tão feliz como estava antes. Por quê? Porque começou a haver algum prejuízo, um certo prejuízo na sua vida. Talvez o seu casamento já não esteja mais como você gostaria. Talvez os seus filhos não estejam mais como você gostaria. Talvez as suas finanças não estejam mais. Talvez você esteja vivendo a quarta etapa. Os currais não hajam gado. Aqui é a falência total. A falência total. Porque ninguém constrói um curral para não ter gado. Quando você constrói um curral é para você ter gado ali. E você construiu, e você tinha, mas agora não tem mais nada. Talvez você esteja vivendo a bancarrota espiritual, ou talvez financeira, ou talvez o teu casamento não tenha, você olhando pelo aspecto humano, não tenha mais solução. Você está nessa última etapa. A última etapa é os currais sem gado, é a falência total. E você esteja dizendo, vendo nos olhos humanos, não tem mais jeito. Ainda que eu não dei causa, eu não busquei, eu não estou entendendo esse plano, mas está acontecendo na minha vida. Ainda que, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Adorarei. Eu vou adorar. Sabe, eu tenho motivos para chorar, eu tenho motivos para abandonar tudo, eu tenho motivos para sair correndo daqui, eu tenho motivos para nunca mais botar os pés nessa igreja, mas eu vou fazer exatamente o contrário do que o mundo pensa. Eu vou entrar, eu vou adorar, eu vou exaltar, eu vou glorificar, eu vou me alegrar na presença do meu Deus, porque eu sei que o meu Deus está olhando por mim, e essa tribulação vai passar. Aleluia. É para Ele, é para Ele, é para Ele. Pode aplaudir mais forte, é para Ele. Pode ficar de pé, aleluia. E agora sim, vou encerrar com esse versículo, o Salmo 46 de novo, vamos lá. Salmo 46, versículo. Ele faz cessar as guerras. Eu não anotei aqui. 9. Ele faz cessar as guerras. Aleluia, aleluia, aleluia. E eu quero que isso aqui seja uma profecia na sua vida hoje. Ele faz cessar as guerras. Aleluia. Essa série não vai terminar antes que a sua guerra termine. A sua guerra vai terminar antes. A sua guerra vai terminar agora. A sua guerra está terminando. Aleluia. Ele faz cessar as guerras. Até onde? Até os confins da terra. Isso está falando de território. E está falando não apenas do seu território, mas está falando do território contíguo. Não apenas vai haver paz na sua vida, vai haver paz na sua casa, vai haver paz na sua família, vai haver paz no seu vizinho, vai haver paz no seu bairro, vai haver paz na nossa nação, vai haver paz nas nações da terra. Ele faz cessar as guerras. Amém. Até os confins da terra.
até os confins da terra. Não diz respeito apenas a você, querido. Quando a tua guerra terminar, você vai ver que vai alcançar pessoas. Ele quebra o arco. O arco é um instrumento utilizado pelo inimigo para te atingir de longas distâncias. Alguém muito longe lançou uma flecha, usou o arco. Eu quero dizer para você, Deus está quebrando arcos. Deus está quebrando arcos. Instrumentos que foram usados pelo diabo para te afligir, para te atingir, para te destruir, para te queimar, para te destruir, para te matar. Deus está quebrando arcos nessa tarde. Aleluia. Ele está quebrando arcos. Ninguém mais vai poder te atingir. Aqueles que se levantaram contra você, a voz do diabo nessas vidas vai cessar, vai se calar. Você recebe aí? Levante a sua mão aí. Levante a sua mão aí, porque eu creio que o Espírito Santo está fazendo algo novo aqui. E essa palavra é para você. E Ele está tocando a sua vida para dizer: o teu inimigo não mais vai se levantar contra você. Deus está quebrando o arco. Aleluia. Ele corta a lança. Pode abaixar a mão. Ele corta a lança. A lança é um instrumento de ataque. E depende da estrutura da lança para ter maior potência. A estrutura da lança que diz qual é a potência. Não é a força do homem, é a estrutura da lança. Mas o nosso Deus corta a lança. Amém. Nenhuma arma forjada contra ti vai prevalecer. Nenhuma arma. Deus faz cessar as guerras na sua vida. As lanças que foram preparadas, estruturas que foram montadas contra você, armadilhas que criaram contra você, hoje Deus está cortando a lança. Aleluia. Ele está cortando a lança. Não vai prevalecer contra a sua vida. Não vão prevalecer contra a sua vida. Ele queima os carros no fogo. Os carros são instrumentos para dar velocidade ao inimigo, para fazer o inimigo te alcançar. Mas Ele, nosso Deus, Ele queima os carros no fogo. O inimigo não vai te alcançar. Deus vai colocar velocidade em você, e você vai longe, 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 e o inimigo não vai te alcançar. Aleluia. É Ele que faz cessar as guerras. É Ele que quebra o arco, que corta a lança e que queima os carros no fogo. É Ele, é Ele. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele.